Entre Braga e Paredes de Coura, pelo menos a meio da autoestrada, há alguma placa a indicar Paredes de Coura? Esta é uma viagem que eu diria completamente irracional. Os restantes continuarão a acreditar que podem viver da piedade e das esmolas do terreiro do Paço. O festival merece de facto ser apoiado. Quando se procura construir uma imagem de modernidade e de inovação de um território, não chega a governar bem e a comunicar bem. Em relação às insinuações que o deputado José Augusto fez, que são, novas, e isto também mostra uma nova maneira do PSD estar na Assembleia Municipal. Se o Governo quiser arranjar mecanismos mais apertados, porque isto também não pode ser dado a todos. Poderemos ser um concelho pequeno, mas somos um concelho importante. Boa tarde, bem-vindos à grande entrevista. Continuamos hoje a série de entrevistas que a Rádio Val do Minho está a fazer com os presidentes de cada Câmara Municipal no Val do Minho. 3 anos depois de terem sido eleitos e 1 ano das próximas autárquicas, é chegada a hora de conversar, de perceber o que está feito, do que falta ainda fazer. O nosso convidado de hoje é Vítor Paulo Pereira, presidente da Câmara de Paredes de Coura. Em 2013 foi eleito pelo PS com 53% dos votos. A segunda força mais votada, o PST, ficou-se pelos 36%. Vítor Paulo Pereira sucedia António Pereira Júnior, travado pela limitação de mandatos. Estreava-se com uma maioria absolutíssima. Sr. Presidente, boa tarde. Antes de mais, o nosso muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Avanço desde já com a primeira questão. Que balanço faz dos últimos 3 anos à frente da Câmara de Paredes de Coura? Eu sei que podemos ser sempre confrontados quando fazemos uma avaliação em causa própria, mas também esta entrevista também é uma forma de confrontação e até como forma de avaliação do nosso trabalho, daquilo que fizemos. Eu acho que superou as expectativas mais otimistas, porque nós trabalhamos, e isso eu acho que é reconhecido por todas as pessoas, trabalhamos muito, acho eu que também trabalhamos bem e trabalhamos diferente daquilo que é comum ser feito. E temos a consciência, e eu acho que já começa a despontar, que daqui a 10 anos o nosso território será completamente diferente. Vamos reter essa palavra, peço aos ouvintes que retenham esta palavra diferente, vamos lembrar mais à frente. Qual a principal barreira ou dificuldade com que se tem debatido durante a gestão da autarquia? As dificuldades são sempre a paciência, ou seja, nós precisamos muitas vezes de paciência para conseguir aquilo que perseguimos, porque eu sei, isto é engraçado, que as pessoas dizem, eu também concordo com isso, que a atividade política autárquica distingue-se da política nacional porque é mais fácil fazer as coisas. Naturalmente que é mais fácil fazer as coisas, só que é num contexto em que as câmaras não têm muita autonomia e têm que recorrer muitas vezes a Lisboa, aos ministérios, para resolver os problemas. Resvalaríamos, obviamente, aqui para a regionalização. Eu digo com frontalidade e com verdade, na primeira vez sobre o primeiro referendo sobre a regionalização, votei contra. E votei contra porque me deixei, como a maioria das pessoas, influenciar pelo discurso da corrupção, pelo discurso de mais cargos políticos, de mais instituições intermédias políticas, mas o que é um facto é que nós sabemos que quando é preciso ajudar o Orçamento de Estado são sempre as autarquias. E quando as pessoas se referiam às dívidas das autarquias, eu sei que também, obviamente, se cometeram alguns erros, só quem não governa que não comete erros, mas muitas vezes havia a tendência para considerar as autarquias como despesismo, como má gestão. Mas isso, qual foi a principal dificuldade? A dificuldade, eu estou a resbalar, não é? Eu voltava outra vez a dificuldade é ter essa paciência, porque nós não temos autonomia e muitas vezes não temos capacidade de decidir. Presidente, vamos então falar do caminho de Coura de que nos fala. Apelo mais uma vez à sua capacidade de síntese, porque temos muito pela frente.
temos muito pela frente. Paredes de Coura é um dos concelhos mais envelhecidos do Val do Minho. Que medidas têm sido implementadas para inverter esta situação? Uns pequenos dados para os nossos ouvintes. Em 1950, diz o INE, atingiu um pico, Paredes de Coura, de 16 mil habitantes. Ora, desde então, tem vindo a descer. Em 2011, eram os tais 9.198 que até dão um nome a um site local. Sr. Presidente, que medidas é que têm sido tomadas? Uma pequena correção. Coura não é dos... eu sei isso, em 10 concelhos do distrito, Paredes de Coura não é dos que está mais colocado, ou que está, do ponto de vista demográfico, não é dos piores. Não é dos piores, é Há muitos. Agora, mesmo os concelhos que têm mais gordura demográfica também estão a perder gente. E as pessoas só não percebem uma coisa, é que o problema da demografia, ainda há pouco tempo foi discutido, até o próprio governo do PSD convidou até uma pessoa muito respeitada para fazer esse estudo, o Joaquim Azevedo, um professor catedrático do Porto, naturalmente que depois acabaram por não apresentar medidas, porque as medidas do ponto de vista económico e de proteção à família e fiscalidade até poderão contribuir para combater este recuo demográfico. Agora, as pessoas é que não percebem. Isto também é um problema cultural. Eu tenho 2 filhos, se tiver o terceiro já me considero uma família numerosa, porque atendendo às circunstâncias atuais, nenhuma família vai ter os 6 filhos, como eu sou de uma família de 6 filhos, e não adianta andar com, eu até considero isto uma nostalgia bacoca, porque a demografia está a recorrer, até parecem, quando fazem estas análises, como isto fosse uma consequência dos países menos desenvolvidos. A Alemanha tem dificuldades demográficas ainda muito piores. Então, é mais importante para si, Sr. Presidente, incentivar a natalidade ou fixar a população? O problema é este. O que tem que se fazer é ter uma estratégia de combate à desertificação. E, naturalmente, como é que se combate a desertificação? Ou o recuo demográfico? Não é tanto por prémios de natalidade, e Paredes de Coura acaba por atribuir esses prémios de natalidade. Isso é uma medida que eu diria, é uma forma de compensar e premiar as pessoas que têm a coragem de ter filhos. Não se muda a curva demográfica com prémios de natalidade, já o disse a um jornal nacional, e eu sei que há colegas meus, presidentes de Câmara, quando dão os prémios, fazem um alarido com isto, quando têm mais 4 filhos, sobretudo nas terras de mais interior, vêm para os jornais a dizer que parece que houve uma revolução demográfica. Não há revolução demográfica. O que temos é de fixar as pessoas ao território, porque muitas vezes o problema da demografia dos territórios é o problema da saída e não o problema tanto da curva demográfica. Porque a Câmara está a fazer para fixar? Criar emprego é a única estratégia. É criar emprego, porque se criar emprego, criar dinâmica económica, fixar as pessoas no território, naturalmente que a partir daí as pessoas tentarão fazer um planeamento demográfico diferente e as pessoas terão condições para terem mais filhos. Agora esqueçam, porque esta nostalgia das aldeias cheias, isto não é um discurso resignado, pelo contrário, é um discurso completamente lúcido. Então o que é que temos que fazer? Evitar a sangria, certo? Depois de evitar a sangria, fixar pessoas ao território através da criação de emprego na indústria, aquilo que temos que ter feito, aquilo que temos feito e acho que bem. E depois ser o quê? Ter um território criativo, do ponto de vista cultural, do ponto de vista do desenvolvimento, capaz de trazer pessoas para cá. Ou seja, querem um exemplo concreto. Nesta altura em que há problemas na Venezuela, muitos de algumas pessoas de Paredes de Coura estão a regressar e encontram aqui emprego e fixação ao território. Já lá vamos à indústria. Presidente, muitos municípios têm adotado o IMI familiar. Coura não. Em Assembleia Municipal chegou até a dizer que é uma medida cega. Porquê, Presidente? É uma medida cega, eu acho que é uma medida, como é que é dizer, eleitoralista, porque isso isso para a Câmara representava uma despesa de 9 mil euros,
ou seja, não ia mudar significativamente a vida das pessoas. Acho que se apostarmos mais na educação e na cultura, as famílias ficarão mais contentes. Agora, eu também acho que isso pode ser um gesto simpático, mas é mesmo um gesto político, porque do ponto de vista da realidade isso não muda nada. Agora, eu sei que a agenda política, a agenda dos jornais, o IMI familiar, até parece que agora com o IMI familiar vamos resgatar o desenvolvimento do país. É visto como uma pedra filosofal? É isso? Não, eu acho que e até admito que num próximo momento o possa atribuir às pessoas, mas não é por aí. Ou seja, acho que é uma medida populista, uma medida... Eleitoralista, acabou de o dizer. Sim, eleitoralista, sim, ou seja, é mais, eu dizia que é mais de marketing e mais de forma do que propriamente de substância. Agora, não quero dizer que quem atribui que... Isso foi mais objeto de disputa política na Assembleia Municipal, que o PSD aproveitou, e legitimamente, mas no fundo... é mesmo discurso político, não transforma a vida das pessoas, não muda. E eu gosto também de discurso político também. Não estou Vamos lá então falar da Assembleia Municipal. Estamos aí às portas do novo orçamento municipal. Vai contemplar medidas diretamente relacionadas com a travagem da desertificação? Voltamos outra vez à desertificação. A desertificação combate-se com criação de emprego, com projetos culturais capazes de fixar as pessoas ao território, porque antigamente o que é que determina? Antigamente qual era a grande preocupação dos pais? A grande preocupação dos pais era sobretudo deixar um pé de meia aos filhos ou eu diria, algum dinheiro ou alguma proteção económica. Hoje não, os pais hoje estão mais preocupados, porque é uma sociedade dinâmica. Sentar então na sua linha, criação de emprego. Estão mais preocupados na criação de emprego e na educação, porque isso é que fixa as pessoas ao território. E a desertificação acaba por ser outro conceito que eu diria quase, o que é que eu diria? A desertificação é um conceito apocalíptico, que não serve para nada. Não quer isto dizer que está tudo bem, mas isto só serve para as pessoas criarem aqui um discurso de resignação. A desertificação é um sinal dos tempos, é um sinal de mudança. E não é desertificação, continuam aqui a viver pessoas. Agora podem dizer que é recuo demográfico, se calhar tem mais sentido. Mudança da curva demográfica tem mais sentido, porque, de uma forma geral, o país está a perder pessoas, mas não é o país, é a Europa. Então o que é que temos que fazer? Políticas ativas, criação de emprego, proteção à família do ponto de vista social, ter programas educativos. Paredes de Coura nisso é um exemplo quase que até os outros concelhos poderão seguir. E naturalmente que isto cria um ambiente de otimismo, e é este ambiente de otimismo que fixa pessoas ao território, porque não há outra forma. Podem criar prémios, podem fazer flores, podem deitar foguetes. Não adianta que não é com isso. Consegue-se travar o recuo demográfico, em parte, porque não é possível, porque eu estou a dizer isso, então também teríamos que fazer uma lavagem cerebral às pessoas e mudar também a conjuntura cultural, a conjuntura filosófica e até a conjuntura de pensamento. Hoje as famílias não pensam como antigamente. Vamos então seguir a sua linha de conduta. A criação de postos de trabalho é uma das possibilidades para atrair novos residentes para os territórios. Como é que está a correr na criação de emprego? Está a correr muito bem. Se olharmos para os últimos anos, foram implantadas em Paredes de Coura quatro unidades novas, 4 unidades fabris. Uma representou um investimento de 32 milhões, outra 3 milhões, outra está a fazer um investimento de 10 milhões, mas futuramente há outro investimento de 4 milhões. Ou seja, dessas unidades é a maior serigrafia da Europa. Isso para si foi um orgulho, Presidente? Sim, é um orgulho, até porque é um setor que exige alguma inovação e alguma tecnologia. Isso também é bom. A título de exemplo, e isto podemos falar em números, mas eu gosto de falar que os números também se aproximem da realidade, que senão estarei aqui a mentir às pessoas e a exagerar. Eu não gosto de exagerar e fiz as contas.
nos últimos 3 anos foram investidos em paredes de coura 49 milhões de euros e foram criados à volta de 500 postos de trabalho. E é isto que fixa as pessoas ao território. Não há outra forma. Se não existir emprego, se não existir dinheiro a correr nas veias, nas ruas de paredes de coura, no bolso das pessoas, nas casas das famílias, não há demografia. É o emprego, a dinâmica económica e depois a satisfação das pessoas também estarem num território onde há cultura, onde há educação. Tudo isto acaba por contrariar este recuo demográfico. Agora, eu não posso alinhar, e às vezes até tenho essa conversa com o meu pai, eu sou aqui de uma freguesia perto de Paredes da vila de Paredes de Coura, e naturalmente que o meu pai tem saudades das aldeias cheias. Mas essas aldeias cheias, ao contrário que as pessoas dizem, não era o paraíso. As aldeias cheias eram muitas vezes aldeias cheias de miséria, aldeias cheias de dificuldade, e quando as pessoas me contrapõem o tempo passado até parece que antigamente as aldeias cheias eram aldeias felizes, e hoje as pessoas falam, e eu sei que no café ou na rua, porque também as pessoas não percebem para onde vai o tempo, e hoje somos menos, mas vivemos melhor, e temos maior, e podemos encarar até o futuro com maior confiança. Agora é evidente que sem pessoas não há empresas, sem pessoas não há felicidade, ou seja, sem pessoas não existe realidade, porque a realidade é pensada pelas pessoas. Agora entrar em discursos de no passado é que era bom e no futuro é que é o pior, então ninguém vai a lado nenhum. Falar em felicidade, ó Presidente, o seu mandato começa com uma machadada, com um golpe aqui em Paredes de Coura. O Tribunal fecha. O Tribunal fecha e as populações começam a ficar revoltadas e foi um grande choque. O próprio Presidente falou à comunicação social, mostrou-se muito revoltado. Presidente, como é que viveu todo este episódio que, ao que parece, está a terminar bem? Vivi todo este território, ou melhor, vivi todo este problema no meu território, e até me lembra, isto pode parecer literatura, mas não é literatura, que quando isso aconteceu chovia muito nesse dia. E quando chego à Câmara, e é uma das coisas que eu acho que consegui mudar com a minha equipa, que foi esta melancolia, que havia uma melancolia, parece que não havia futuro. Era como esse dia, quando fechou o tribunal, um dia de chuva, as pessoas não acreditavam, as pessoas não tinham confiança. Eu acho que isso está a mudar. E naturalmente que nessa altura, a injustiça que eu senti, nós tínhamos acabado do investimento que eu falei há bocadinho, nós tínhamos acabado de trazer uma unidade fabril para Paredes de Coura, 32 milhões de euros. Serão portas ao tribunal. Criação de emprego. Nessa semana já tinham pedido 70, 80 pessoas, hoje essa empresa já emprega 220 pessoas. Nessa semana tinham pedido 50 pessoas. Então, nós a criar emprego, nós a abrir fábricas, e o Estado, que devia estar ao nosso lado, estava a abandonar o território como se fosse um rato a fugir do porão. Isso é que é triste. Vamos entrar na sua alma. O que é que sente um Presidente de Câmara ao ver o Exército a retirar material do Tribunal? Isso a mim não me chateia muito. Isso para mim é uma imagem, como é que é dizer, é uma imagem triste, mas eu também não sou... tanto podia ser o Exército como podia ser uma carrinha da DHL. Agora, o que eu acho triste é eles fecharem o Tribunal do ponto de vista político e do ponto de vista legislativo. Fecharam o Tribunal. Isso é que é triste. E o Presidente manifestou-se, agora vamos fazer um fast forward. O tempo veio dar razão a quem a tem. O Tribunal vai abrir e o Presidente ficou bastante feliz, não é? Sim, obviamente. Agora, isso também era só um governo que não tivesse bom senso é que não poderia naturalmente que fazer recuar a decisão ou reverter a situação, porque aquilo é que não tinha cabimento. Eu sei que nós não podemos ter todos os serviços nos territórios, e naturalmente que mesmo os concelhos do Alto Minho naturalmente têm que partilhar alguns serviços. Agora os territórios não estão a morrer. Foi uma irracionalidade, foi esse... Uma irracionalidade, e depois também a pressão
a pressão internacional do FMI e da Troika, que naturalmente criou também as condições, e admito que nessa altura o governo estava num colete de forças, só que o problema do governo na altura é que era um governo subserviente e naturalmente que tinha que agradar à Troika de qualquer forma, e eu acho que poderiam ser mais assertivos, apesar de também reconhecer de não ser fácil, mas eu acho que foi uma decisão completamente estapafúrdia, e hoje vemos, e não é pelo facto de ser o governo socialista, mas hoje já vemos que talvez também porque o primeiro-ministro já foi presidente de Câmara, mas olham para o território e para o interior de uma forma diferente. Presidente, durante o seu mandato apresentou o Gabinete de Apoio ao Investidor. Aliás, foi no passado mês de maio que apresentou este gabinete. Uma promessa eleitoral que foi cumprida e que, segundo disse, abrange toda a autarquia. Não é propriamente um gabinete físico, não é? Que balanço é que faz? Faço um balanço muito, muito positivo, porque o gabinete é aquilo que eu estava a dizer, o gabinete não é um edifício. Quem faz as instituições ou quem faz os organismos são as pessoas. Isso. Até podia fazer até arranjava aí um edifício, gastava 1 milhão de euros e fazia um gabinete ou uma incubadora, que também está muito na moda. O que faz o desenvolvimento, o que faz o país andar para a frente são as pessoas, e não edifícios e máquinas e pessoas a atender telefones. E o gabinete, o que é importante? É importante, pelo menos nós temos consciência que ele existe, reunimos todas as semanas e procuramos, de certo modo, estar atentos à captação de investimento. Eu achava que quando cheguei à Câmara que para captar investimento era necessário ter conhecimentos governamentais ou ter alguém conhecido no ICEP, mas não. Como é que se consegue captar investimento? Eu diria que até numa primeira fase é uma relação de sedução, de convencer os empresários. É isso que deixe-me só chutar para a próxima questão. Que incentivos é que apresenta Paredes de Coura para os empresários a fixarem-se aqui? É o maior de todos. É compreender, sobretudo, nós não... Temos alguns incentivos, naturalmente, ou seja, o terreno que vendemos aos empresários é quase a preços simbólicos, mas não é o preço dos terrenos que determina a fixação de uma indústria no território. É, sobretudo, que quem decide compreende o tempo dos empresários. E o tempo dos empresários não é o tempo da política, porque os empresários têm que investir o rapidamente possível. Os empresários têm que cumprir prazos. Hoje os empresários têm que ser flexíveis na entrega das encomendas. Hoje os empresários vivem num mundo muito mais volátil. E quem não compreender isso, naturalmente que não tem velocidade institucional, que é uma coisa que eu falo muitas vezes, e uma Câmara que não tem velocidade institucional, que não compreende o tempo dos empresários, que não resolve os problemas burocráticos rapidamente, não consegue nem sequer €1 de investimento. E o que tem acontecido em Paredes de Coura é que nós trabalhamos muito e bem junto dos empresários, eles reconhecem o nosso trabalho e depois são eles a darem referências de Paredes de Coura a outros empresários. E o que tem acontecido aqui é isso. São os empresários que nos procuram, porque naturalmente sabem que nós sabemos da importância que constitui o investimento e a criação de empresas e a criação de emprego, e por isso nós temos conseguido captar investimento através das boas referências que alguns empresários dão a outros seus colegas. Presidente, fala de tempo, os empresários cada vez têm menos tempo, mas chegar a Coura demora tempo ainda. E as acessibilidades não são fáceis. É uma luta constante que esta autarquia tem tido para melhorar as acessibilidades às zonas industriais. É uma luta, até porque eu acho que a Paredes de Coura foi, ao longo destes últimos, que eu diria 20 anos, foi completamente esquecida. E eu também não acho que seja somente para as pessoas de Paredes de Coura, acho que sim. Poderia eventualmente tornar o território mais atrativo, sobretudo até do ponto de vista turístico, porque do ponto de vista psicológico, as pessoas dos restantes concelhos, para vir a Paredes de Coura, só vêm se houver um acontecimento que seja diferente e melhor do que aqueles que acontecem no distrito, e é isso, por isso, e muitas vezes é por isso que vem muita gente a Paredes de Coura, porque pelas vias de comunicação, as pessoas naturalmente, ou para comer ou para visitar, naturalmente que preferem ficar nos outros concelhos, porque nós temos esse constrangimento. Por isso é que o acesso ao Parque Industrial de Paredes de Coura, naturalmente que depois encurtaria a própria distância para Paredes de Coura, seria uma forma de premiar
o nosso esforço na captação de investimento, na criação de emprego. Presidente, durante o governo de Passos Coelho isso não se concretizou. Houve uma luta, não se concretizou. Como é que está o ponto da situação com este governo de António Costa? Não quer dizer que se, também compreendo a sua pergunta e até diria que é inteligente e tem pertinência. Mas também não poderemos considerar que se o governo é nosso, conseguimos todo ou temos mais facilidades. Se o governo não é da nossa cor política, é sempre mais difícil. Eu sei que ainda existe, que o desenvolvimento do país durante muito tempo, e eu acho que hoje também um bocadinho, que propriamente também não sou ingênuo. Muitas vezes aquilo que as terras conseguem para elas próprias depende muitas vezes, que eu diria, da corpulência política do autarca que esteja em exercício de funções e também da persistência e da mendicidade, como eu chamo, dos gabinetes ministeriais, ou seja, estar sempre em Lisboa, estar sempre a fazer pressão e lobby. O que nós podemos dizer é que propriamente não somos muito gordos do ponto de vista político, também não somos propriamente magros, mas eu acho que também se consegue pela persistência política, que é isso que temos feito, pela influência, mas não é só isso, porque se fosse pela gordura política, ou pela minha iminência política, ou pela minha superioridade política, ou pela minha gordura política, ou pela minha pelo meu corpo político, eu acho que não seria justo as pessoas conseguirem coisas só porque são influentes. Eu acho que tem que haver um bocadinho do equilíbrio que era. Naturalmente que se as pessoas têm mais influência dentro do partido, também chegam a quem decide mais rápido. Mas não é isso. Eu sei que também houve pessoas que ao longo da história conseguiram isso mas eu acho que é uma forma barata de fazer política. É uma forma de atalhar. Eu acho que é muito melhor as pessoas convencerem, as pessoas que estão nos cargos de direção, convencerem-se que o acesso a paredes de coura não é uma questão não é uma questão de generosidade política, mas é uma questão de racionalidade económica, ou seja, o acesso a paredes de coura, peço desculpa. É um telemóvel, não há problema, isto acontece nas entrevistas. O acesso a paredes de coura seja conseguido mais pela racionalidade económica e pelo esforço dos empresários do que propriamente pela influência política do eleito local. Presidente, esses acessos a paredes de coura vão ser concretizados até ao final do mandato? Prevê? Não, está difícil. Eu diria que se fosse bruxo, mas como não tenho nenhuma, como é que se diz? Não tem jeito para vidente, não é? Não tenho jeito para vidente, mas como é que se diz? Bola de cristal. Como não tenho nenhuma bola de cristal e como já tenho alguma experiência política do que não podemos contar com aquilo que ainda não temos ou ainda não vislumbramos, é melhor não criar esperanças às pessoas. Mas eu também acho que é uma coisa que devemos dizer às pessoas e também, naturalmente, sermos verdadeiros. Que estamos a tentar, e bem estamos, que estamos a tentar convencer as pessoas, até do ponto de vista da racionalidade económica, estamos. Seguimos em frente. Coura é fértil em eventos culturais. A cultura tem insistido no seu mandato, que é importantíssima. De entre todas as iniciativas que surgiram nestes últimos 3 anos, qual é a iniciativa cultural que mais projetou Paredes de Coura? Obviamente que isso já é sabido e já tem muita tradição. A grande marca de Paredes de Coura é o festival, obviamente. E o festival que acaba por criar este chapéu que eu diria, este chapéu de modernidade, que depois se estende às outras áreas. E é aquele projeto que falou inicialmente do Coura Sem Paredes, acaba por ser um projeto de comunicação para tentar mostrar às pessoas que, além do festival, que é aquilo que nos enche de mais orgulho, Paredes de Coura também tem outras iniciativas, e por isso é que nós fizemos o microsite Coura Sem Paredes, para mostrar que Paredes de Coura, além do festival, também tem outras iniciativas. E como na altura do festival estavam cá muitos jornalistas, seria insensato não aproveitar a presença cá de muitos jornalistas para fazer este propósito de marketing, no sentido de mostrar às pessoas que, para além do festival, existe uma outra realidade.
E eu diria, por exemplo, há outros eventos culturais, o Mundo ao Contrário, que traz milhares de pessoas a Paredes de Coura, a Lego, agora vamos abrir a Caixa da Música brevemente, o ensino articulado de música clássica, ou seja, Paredes de Coura não tem obviamente um que se destaca de todos, que é o festival, mas depois tem um conjunto de projetos culturais que estão a crescer, alguns deles já com dimensão internacional, porque é uma das coisas que nós nos preocupamos. Isso eu acho que é uma estratégia boa e acho que é a estratégia acertada, quando se fala no recuo demográfico, em desertificação, no interior, nesses conceitos todos bacocos, que não fazem sentido no mundo global. Hoje, um miúdo de Paredes de Coura, ainda no outro dia falava com estava em sua casa a fazer sites para empresas russas, ou seja, no mundo global só está no interior... No mundo global só está no interior quem tem a cabeça pequena e que nem tem horizontes, e por isso é que nós procuramos em todos os nossos eventos culturais dar-lhe uma dimensão internacional. Exatamente. Porque é uma forma de os projetar e deles crescerem com força e vigor. Eu vou citar alguns nomes: a Escola do Rock, o Lego Fun Event, a Festa da Truta, que surgiu com o seu mandato, o desfile de moda, aqui neste largo, o Mundo ao Contrário, tudo iniciativas organizadas ou apoiadas pelo... Realizar poesia. Exatamente. E agora sim, vou chamar a atenção por uma palavra que já foi dita pelo menos 2 ou 3 vezes aqui nesta entrevista pelo seu Presidente: diferente. Fazer diferente. É uma expressão que tem insistido ao longo do seu mandato. Fazer diferente compensa. Eu costumo dizer que, e até eu já o disse isso noutras circunstâncias, hoje em dia, independentemente da formação intelectual, política e até profissional de cada autarca, eu noto nisso. Todos os meus colegas, até de outras gerações, toda a gente tem a noção que tem que ser moderno, que tem que ser diferente. Agora, a diferença é que alguns o fazem por moda. E não é só por moda. E é como forma de sobreviverem. Porque eu não sei se as pessoas se apercebem, é por isso que as pessoas, quando me dizem assim, para que é que faz o Festival Vegetariano? As pessoas, ou o Congresso Internacional Vegetariano, as pessoas não percebem para onde é que o mundo vai. Só as pessoas menos atentas é que não percebem para onde o mundo vai. Para onde é que o mundo vai, Sr. Presidente? O mundo evolui a um ritmo alucinante. As pessoas não estão a imaginar. As próprias notas e as próprias moedas, eu diria que têm os dias contados. As pessoas não estão a perceber o que está a acontecer. Já dinheiro de plástico, não é? E quem não perceber para onde o tempo vai, não percebe nada. E se nós percebemos para onde é que o tempo e para onde é que a realidade vai, então temos que ser diferentes. Porque é uma forma até uma forma das pessoas é uma forma das pessoas projetarem o futuro e de sobreviverem. Não é de sobreviverem, é de viverem com força. Por exemplo, imaginem, e eu não estou a dizer que com o Congresso Internacional Vegetariano que agora vamos virar todos vegetarianos. Não quero dizer isto. O que eu quero dizer é que, além da gastronomia tradicional, temos que abrir alternativas às outras pessoas. Agora, seria completamente insensato nós agora querer tornar que Paredes de Coura fosse conhecida pelo arroz de sarrabulho. Quando isso é Ponte de Lima, as pessoas têm que diversificar, as pessoas têm que encontrar o seu próprio caminho. É evidente que o caminho de Paredes de Coura, que é diferente, e as pessoas sentem isso, que é diferente, no imediato é mais difícil. Porquê? Porque não vamos ter avalanches de pessoas, não é? Imaginem, eu se gastar dinheiro no Carlos Martins Trio de Jazz, não é? Não vou ter tanta gente como se tivesse aqueles programas deprimentes que é de domingo à tarde oferecerem dinheiro, a extorquirem dinheiro às pessoas. Naturalmente que era mais fácil arranjar uma tenda com um plástico transparente, meter uns cantores pimbas lá aos saltos e meter uns stands de coisas que nem interessam a Menino Jesus ao lado, e naturalmente que podia fazer um evento desses. Tinha mais gente, as pessoas não se sentiam tão deprimidas como as pessoas estão. As pessoas, em vez de andarem na depressão, se fossem mais criativas, era capaz de dar mais jeito. Naturalmente que tinha um caminho mais fácil, mas o caminho difícil, o que é que garante? Garante que no presente é mais difícil, mas se formos persistentes e tivermos paciência, no futuro os resultados vêm. Presidente, isso são tudo atividades que atraem turistas.
inevitavelmente. Mais ou menos, mas Coura não tem nenhum hotel. Está prevista a construção de algum nos próximos tempos? Mas a pergunta também até parece que passa a vida aqui a elogiar-lhe, a fazer-lhe... Que coisa rara, os jornalistas estão sempre a levar no pelo, mas sim, a fazer elogios. Fazer elogios, a pergunta é pertinente, mas as pessoas antigamente diziam-me assim, até na altura da campanha eleitoral, as pessoas lamentam-se que Coura não tem um hotel. E eu dizia-lhes, Coura não tem um hotel e nem vai ter se vocês continuarem a pensar assim. Porque um hotel é sempre consequência de dinâmica económica, é sempre consequência de transformação. Ou seja, uma metáfora simples para as pessoas perceberem. Eu não vou abrir um talho numa terra de vegetarianos. O hotel é sempre consequência de dinâmica económica. E para que o hotel cresça é preciso que nós, a Câmara, enquanto instituição, estruture um programa de turismo que está a acontecer, com férias científicas com miúdos estrangeiros no CEIA, na paisagem protegida, ou seja, é um trabalho silencioso que nós estamos a fazer. Os eventos culturais trazem mais gente, porque um hotel não pode ser sazonal. E o hotel de maio a setembro, em Paredes de Coura, sobrevive. O problema é nas outras alturas. E nessas alturas é que nós temos que ser criativos. Eu não vou dizer que é graças, seria bacoco, dizer que foi desde que viemos para a Câmara que o hotel nasceu. Mas o que é um facto é que já pelo menos já deram entrada de 2 licenciamentos e há ainda um terceiro. Porquê? Porque as pessoas sentem que é uma nova dinâmica. Está prevista a construção de algum hotel? É uma nova vida. Está previsto? Sim. Onde é que é? Um era na antiga Casa Grande, está nesta altura em projeto de candidatura, e depois há 2 projetos turísticos mais pequenos que estão a dar entrada na Câmara e naturalmente que a sua viabilidade também depende depois do financiamento. Com o nome de hotel, não albergaria, ou seja, estamos a falar de hotéis. Hotéis ou outros conceitos mais modernos. Também não posso adiantar muita informação porque estaria a ser indiscreto e porque são 2 intenções, mas estas 2 intenções com o outro que está nesta fase de embrionária, que está a nascer, o que mostra é que a mudança de mentalidade é que traz investimento. As pessoas pensam que muitas vezes o investimento, naturalmente, que o investimento faz-se com base num plano e numa avaliação, mas o investimento também se faz com base num chapéu que eu diria diáfano ou psicológico que leva as pessoas a investir. O investimento é um ato racional, mas também é um ato emotivo. Continuamos a falar de dinheiro, falou nessa expressão de chapéu, utilizou com o festival. O que é que representa o festival para Paredes de Coura? O festival representa a marca. Ou seja, o festival representa sobretudo uma coisa que é que esfuma e acaba por contrariar todos aqueles discursos fatalistas da geografia, que é estamos aqui abandonados, ninguém nos liga, como se as outras pessoas, se as pessoas de fora tivessem que fazer o nosso próprio papel. E o Festival de Coura mostra que o desenvolvimento dos territórios não está tão dependente da geografia, ou seja, são próximos da cidade de Lisboa e do Porto, os eventos têm sucesso. São feitos no mundo rural, já não têm. Ou seja, o Festival de Coura contraria o discurso determinista e fatalista da geografia e mostra sobretudo uma coisa muito simples, é que o desenvolvimento das terras, de uma família, de um projeto, depende mais da capacidade criativa, do empenho e do trabalho das pessoas do que propriamente do lugar. Para os ouvintes menos informados, eu estou a falar com um dos fundadores do festival, chegou mesmo a tocar em palco com uma banda à qual pertenceu, os Boca Baca, mas à terceira edição, frase sua, pessoal, vamos embora que isto agora é sério, o que é que um dos fundadores do festival sente ao olhar para trás para um evento que para o ano é as Bodas de Prata? O que é que sente o fundador? Sinto uma alegria enorme. Foi um prazer ter participado naquela aventura, porque na altura as pessoas pensam que um festival que é uma máquina muito fácil de gerir, que
que o sucesso financeiro é sempre garantido, e não é nada disso. Mas tinha a noção, naquele tempo de loucura em que pertencia aos Boca Vaca, alguma vez pensou que isto podia chegar onde chegou? Não, porque a ideia e as pessoas, em vez de projetarem e de fazerem expectativas, devem preocuparem-se todos os anos melhorar. E isso é que houve sempre essa necessidade de mudar no Festival de Paredes de Coura, de melhorar, de ver os erros, ou seja, o festival foi sempre um laboratório de aprendizagem, e eu até acho, e não estou a dizer nenhum disparate, o Festival de Coura deu-me uma experiência e deu-me um estofo de gestão que depois ajudou-me muito na Câmara. Até esta ideia, que pode parecer um discurso que as pessoas não acreditam muito, isso é muito fácil dizer que ele diz que é muito fácil dizer que é ser diferente, mas o ser diferente, uma coisa é falar, outra coisa é sê-lo, e saber aquilo que eu disse, saber por onde caminhar e sentir, ter quase um faro por aquilo que é o futuro, mas deu-me tudo isso, e eu obtive essas qualidades e essas emoções e esses sentimentos, ganhei-os todos no festival, e naturalmente que agora acho eu que sou o melhor Presidente de Câmara por ter participado naquela grande aventura, que ainda hoje continua com força e que no próximo ano vai fazer 25 anos. Vamos então um bocadinho até à rua, vamos ver se as pessoas pensam assim. A Rádio Val do Minho anda pelas ruas. Vamos ouvir o que pensam deste mandato e se há algumas sugestões para melhorar em Paredes de Coura. O que é que deveria ser implementado mais em Paredes de Coura? Eu acho que Paredes de Coura é um concelho pequeno que não dá passagem, é só obrigatório que havia, portanto eu acho que isto até não está muito mal. No entanto, na realidade devia de haver um chamariz, como por exemplo nós temos ali em baixo, que muita gente não conhece, se calhar alguns da Câmara nem conhece, a Laje Alta, que era um sítio que podia trazer cá muito turístico. A Laje Alta é um sítio onde a água cai para aí uns 20 metros ou 30 de altura, a prumo para baixo para o rio. É certo que já lá morreram as pessoas porque aquilo está a explorar, e é um sítio que não é conhecido por muitos courenses. Eu acho que Paredes de Coura está a progredir. Este Presidente da Câmara tem feito bastantes coisas a nível do município. Simplesmente acho que devia haver mais gente em Coura, porque há muito pouquinha gente. Cuidar mais um bocadinho dos prédios que há. Estão um bocado velhinhos, tristes. Eles concentram-se só na rua principal. Os espaços verdes, criam-se mais cuidados um bocadinho, limpar mais a miúdo. Movimento que não temos. Por muitas obras que façam, por muita coisa que façam, falta a gente. Trazer cá a gente é Coura, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é o que eu digo, porque são tantos vasos para esta vila acima. Diziam que ia ser aberto ao trânsito, ficou pior do que o que estava. Vítor Paulo Pereira está na Câmara há 3 anos, sucedeu a António Pereira Júnior. Que balanço é que podemos fazer destes últimos 3 anos, quando estamos a 1 ano das eleições autárquicas? Ele também, em 3 anos não pode fazer tudo, mas não é mau. Como presidente, temos um bom presidente. Já tem feito muito, por acaso já tem feito muito. Agora penso que há mais a fazer. Está a gostar? Sim, por acaso estou. A nova equipa que está lá é muito boa. Está a fazer um trabalho magnífico. Tanto gente nova, toda uma Câmara com gente dinâmica, que pode-se falar com eles em qualquer lado na rua. Não é o caso anteriormente, também se podia. Eu encontrava o Pereira Júnior, que é mais velho que 1 ano, conversávamos, fez algumas viagens com ele a Lisboa, coisas, mas estes andam mais na rua, gente nova, e a Câmara acho que está a trabalhar muitíssimo bem. Presidente, entre falta de pessoas, entre a falta de atividades, ouvimos agora uma senhora também a criticar os espaços verdes. Comecemos por aí, Presidente. É verdade, eu acho que até as pessoas foram muito simpáticas e muito generosas. Acho eu que, de uma forma geral, fazem uma avaliação muito positiva da Câmara, mas depois também apresentam algumas críticas, até porque
as pessoas só apresentaram algumas. Se eu saísse do meu lugar e fosse para a rua, também apresentava outras. O que estão a dizer dos espaços verdes, nós fizemos um esforço enorme, só que os espaços verdes muitas vezes custam dinheiro, e numa altura em que nós, até do ponto de vista dos recursos humanos, estamos com muitas pessoas, as pessoas falavam aí muitas vezes de cuidar mais a miúdo, e muitas vezes reconhecemos que não é possível. E aí existem algumas limitações e temos que melhorar muito. É fácil de melhorar, mas muitas vezes estão as próprias circunstâncias económicas e até as próprias circunstâncias de pessoal. Relativamente a recuperar edifícios, sim, agora os programas de reabilitação urbana são uma prioridade. Nós, em algumas partes da vila, vamos tentar convencer as pessoas, porque nós não podemos investir, como é óbvio, em prédios privados, podemos ajudar as pessoas e criar um conjunto de incentivos, e acho que a vila, até do ponto de vista da arquitetura, melhorou, e até do ponto de vista estético. Temos aí ideias e projetos para o futuro para que as coisas ainda fiquem mais bonitas. As pessoas falam aí no problema dos acessos, o problema que nós falávamos anteriormente, falam de muitas vezes do caráter sazonal dos eventos, e isso é fácil, eu diria, porque se há área em que eu me sinto bem, é a área cultural, e aí tenho conhecimentos até bastante, que eu diria, bastante profundos. O que não é possível é, muitas vezes, a Câmara ainda continua a ter uma situação financeira, eu não diria dramática, mas exigente e responsável, e, portanto, obriga-nos a que muitas vezes temos que ser eu diria, mais poupadinhos, porque não conseguimos acudir a tudo. Agora, essa crítica eu diria que é pertinente e até faz sentido, porque de facto Paredes de Coura tem um conjunto de programas culturais, que eu até há bocadinho disse, de âmbito internacional, que trazem muita gente a Paredes de Coura, mas depois, nos dias que eu às vezes costumo, na quarta-feira de inverno, de um mês de inverno, aí falta mais cultura, mais eventos, apesar também de um esforço que nós temos que fazer, também de estimular as pessoas muitas vezes a saírem de casa, que vocês sabem que os portugueses muitas vezes, aquilo que houve um entrevistado que disse que muitas vezes as pessoas não participavam nos eventos. É verdade, mas também nós podemos ter uma oferta cultural mais abrangente. Só não fazemos porque muitas vezes não temos, que eu diria, fôlego financeiro para o fazer. No futuro, sim, porque é isso que nós queremos. O quê? Além daqueles eventos âncoras internacionais, queremos ter uma programação cultural capaz de trazer pessoas naqueles dias mais normais a Paredes de Coura, criar uma espécie de hábito das pessoas virem a Paredes de Coura. O outro senhor fala que muitas vezes no turismo, que é preciso mais turismo, nós compreendemos isso, porque também é uma forma de contrariar a tal melancolia demográfica que as pessoas falam, é trazer gente ao território, e trazendo gente ao território traz-se com projetos culturais bonitos, traz-se com turismo e traz-se também com a capacidade de inovar e de fazer as coisas diferentes, porque nós, do ponto de vista geográfico, se não formos diferentes, ousados, criativos e fazermos aquilo que não é costume ser feito, naturalmente que temos mais dificuldade em captar gente para Paredes de Coura. Presidente, temos mesmo de seguir em frente, que não temos muito tempo já de entrevista. Em 2013 assumiu o compromisso de encontrar solução para os animais à solta, na paisagem protegida. O que é certo é que começou o seu mandato com acidentes com cavalos, com aqueles problemas dos cavalos na estrada, e recentemente a questão dos lobos. Sr. Presidente, como é que esta questão está a ser resolvida? Peço-lhe que seja breve para ver se passamos aqui mais alguns tempos. Está a ser resolvida de forma discreta, já criámos até um grupo de trabalho para resolver alguns desses problemas, só o que é triste é que muitas vezes por parte, neste caso do Governo, e lá estou a dizer também
Mas é do governo, neste caso o governo aqui nem é uma questão de cor política, porque tem sido o mesmo ao longo dos últimos tempos. É que, por exemplo, na questão das indemnizações, não é, dos ataques dos lobos, naturalmente que depois as pessoas não recebem, porque também criam um conjunto de obrigações e deveres por parte das pessoas que são penalizadas, que depois é quase impossível as pessoas serem ressarcidas. Agora, também devemos compreender que o lobo também é um elemento da paisagem. Agora, tem que haver o equilíbrio e as pessoas não podem ser prejudicadas. Houve muitos incêndios este ano. Há 3 anos colocou na linha da frente a limpeza dos caminhos florestais. O que é que se passou este ano? O que se passou este ano é que, de facto, nós fizemos um trabalho notável. Ainda ontem fomos a Lisboa para tentar arranjar financiamento para a rede primária. Estamos a trabalhar com pessoas da área que são muito competentes, mas depois é o problema, apesar da prevenção, se continuarmos a optar pela florestação ligada ao eucalipto, se não houver uma mudança de atitude dos próprios privados em limparem as suas próprias matas, naturalmente que todo esse esforço é mais difícil. Eu acho que aqui há um trabalho muito importante a fazer. Agora que nós temos, eu até gostava de fazer essa análise, porque se formos analisar o dinheiro que nós investimos na prevenção, acho que estamos, eu diria que numa posição cimeira. É evidente que muitos dos autarcas nem gostam muito de investir nessa área, porque do ponto de vista político isso não é muito mediático, nem é muito visível, mas nós estamos preocupados porque reconhecemos que Paredes de Coura tem uma paisagem diferente, que vai valer muito dinheiro no futuro, portanto temos que preservá-la, lutar por ela e que ela não se torne daqui a uns tempos num grande eucaliptal. Vamos dar aqui um saltinho à educação. Qualificou recentemente a requalificação da escola secundária como obra do mandato. A obra já foi adjudicada a quem? É um percurso que está a ser percorrido. Naturalmente que aí é que vale a pena investir, ou seja, quando tínhamos uma escola triste, degradada, já com a primeira intervenção que nós fizemos, as condições hoje são razoáveis. Agora gostava de que as pessoas imaginassem a escola que os filhos delas vão ter daqui a uns tempos. A obra já foi? A obra, nesta altura, acho que já o concurso já acabou e naturalmente que a obra, penso eu, que sem estar aqui a cometer um erro de planeamento, penso que no início do próximo ano as obras vão logo começar, logo no início, até porque nós queremos que comecem o mais rápido possível. Qual é o valor? O valor da obra são 2 milhões, à volta de 2 milhões de euros. Surgiram muitas propostas para essa obra? Eu não acompanho muito, como é que é dizer... Naturalmente que sim, acho eu. Quando é uma obra de 2 milhões de euros, naturalmente concorrem mais empresas e a concorrência é maior. Presidente, já foi um local dedicado à saúde, hoje é um edifício abandonado, era inevitável tocarmos nisto, por onde caminha o antigo sanatório, Paredes de Coura? O antigo sanatório, para já nós já resolvemos um problema, que era o problema da indefinição de proprietário, e sem criar expectativas às pessoas, estamos a trabalhar muito. Muitas vezes também eu acho que o segredo do sucesso é trabalhar de forma discreta. É um assunto que estamos a acompanhar e brevemente as pessoas terão novidades. Espero eu que muito positivas, e não estou com isto a criar muita expectativa. Agora que estamos a trabalhar muito nesta área, estamos, até porque é um equipamento que é triste. Mas ainda não se sabe bem o que é que será aquele sanatório no futuro. O sanatório será aquilo que as pessoas, que os investidores e quem meter lá o dinheiro quiser, porque o problema do sanatório, as pessoas dizem assim, abrir um hotel, mas as pessoas têm que saber que para abrir um hotel é preciso saber do ofício, estar integrado numa rede de turística internacional, porque ninguém vai fazer um hotel em Paredes de Coura e depois fazer um site e uns folhetos e estar à espera da viabilidade económica. Começamos esta entrevista com o que foi feito nestes seus 3 anos. Fizemos o filme, falta um para as próximas autárquicas. O que é que falta fazer? O que falta é uma pergunta engraçada. O que eu acho que falta para fazer é não perder o tino.
e não perder o tino. Mas não é o de Rãs, é mesmo o juizinho, não é? Não perder o tino no sentido também o tino no sentido de orientação. Aquilo que um dos entrevistados falava, que mais importante do que estar a propor medidas esta ou aquela, porque elas são comuns e até a maior parte das pessoas entrevistadas o disse, que era preciso continuar a explorar as potencialidades do turismo, melhorar os acessos, mas eu acho que sobretudo é preciso não perder o tino e o sentido neste caso o tino, não a inteligência, mas o tino no sentido de orientação. E perseguir aquilo que um dos entrevistados dizia, que mais importante do que estar a pensar numa medida ou num projeto ou num propósito, mais importante é não perder este sentido de estratégia. E, sobretudo, acreditar que é possível construir um futuro diferente e que ser diferente não é um chavão, mas que é aquilo que nos vai garantir no futuro um território moderno, criativo, sustentável e capaz de ser uma referência a nível nacional. E eu tenho um palpite que agora não vai ser diferente. Não sei se me vai responder. Sr. Presidente, vai recandidatar-se à Câmara de Coura? Com toda a certeza. Ora está. A confirmação. Penso que é o segundo. Neste momento há uma confirmação. Não, com toda a certeza, ou melhor, eu tenho a vontade e tenho o desejo. E com toda a certeza. Agora, naturalmente, que isto terá que ser um trabalho estruturado com a Comissão Política. E nós, com a Comissão Política, também temos vindo a falar nesse sentido, até porque um dos princípios orientadores que o Partido Socialista definiu é que se os autarcas que estão no exercício de funções se quiserem candidatar, que é isso que deve ser seguido e que é isso que é o mais sensato. Agora, não sou como aqueles que vou pensar muito, não, porquê? E porquê? Porque gosto muito do meu trabalho. E, sobretudo, além de gostar muito do meu trabalho, não vou dizer que é um gosto e uma missão. Eu, como tenho aqui a minha família em Paredes de Coura, acho que não há nada mais bonito e mais reconfortante do que lutar para que os outros tenham um melhor futuro, porque só assim é que me sinto mais feliz, é também trabalhar para os outros, obviamente, e depois se as pessoas na rua reconhecerem que o trabalho é positivo, naturalmente que isto enche-nos de vontade para fazer melhor. Um ano da batalha autárquica, sendo ou não um dos candidatos, à partida será pelo menos vontade, não falta, e pelo Partido Socialista, obviamente, sim, não é? Sim. Que mensagem transmite aos courenses hoje? A mensagem é que o caminho que nós vamos seguir não será, obviamente, um caminho muito fácil. As pessoas, por momentos, até admito que não percebam o caminho que nós estamos a seguir. Mas quando uma pessoa na rua diz que é preciso criar mais eventos, e o exemplo concreto que dá, que é o Festival Vegetariano, então eu já começo a pensar que as pessoas percebem a nossa estratégia, que é uma estratégia que eu diria diferente, é uma estratégia de modernidade, não de modernidade de bacoca, mas sobretudo que as pessoas confiem em nós, mesmo que a gente percorra um caminho mais difícil, porque se no presente não for o sucesso tão visível, a longo prazo as pessoas acabarão por perceber que o caminho que trilhamos era o caminho certo, e as pessoas podem estar confiantes com o nosso trabalho, com a nossa ousadia e com a nossa coragem, porque se há coisa que não nos falta é a coragem de percorrer caminhos alternativos de desenvolvimento. Sr. Presidente, muito obrigado. É com esta mensagem que fechamos esta grande entrevista ao Presidente da Câmara de Paredes de Coura. Para a semana vamos regressar noutro concelho, com outro Presidente, com nova grande entrevista, e eu, Miguel Rocha, conto consigo. Entre Braga e Paredes de Coura, pelo menos a meio da autoestrada, há alguma placa a indicar Paredes de Coura? Esta é uma viagem que eu diria completamente irracional. Os restantes continuarão a acreditar que podem viver da piedade e das esmolas do Terreiro do Paço. O festival merece de facto ser apoiado.
Quando se procura construir uma imagem de modernidade e de inovação de um território, não chega a governar bem e a comunicar bem. Em relação às insinuações que o deputado José Augusto fez, que são, novas, e isto também mostra uma nova maneira do PSD estar na Assembleia Municipal. Se o Governo quiser arranjar mecanismos mais apertados, porque isto também não pode ser dado tudo a todos. Poderemos ser um concelho pequeno, mas somos um concelho importante.